possam nos mostrar no que nós devemos mudar, no que nós devemos melhorar através da ação do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Ela falou para vocês não me deixarem sozinha. Boa noite. Amém. É bom demais estar aqui na casa do Senhor. É bom demais a gente poder bater um papo e conversar mais uma vez sobre aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E quando ela perguntou sobre se você está preparado, queridos, eu me coloco aí de novo, sentadinha, junto de vocês, para que a mensagem dessa noite continue falando ao meu coração, como tem falado bastante. Mas Deus que tem algum propósito, e eu confesso que eu não sei qual é. Deus tem um propósito essa noite. Nós vamos, antes da gente começar, nós vamos ouvir uma música. Os irmãos do louvor, a quem eu agradeço demais. Peço desculpas porque eu não sou uma pessoa organizada, então eu assim hoje nem tem mais 45, nos 85 minutos do sei lá quanto tempo, eu pedi a Lohan para eles prepararem essa música. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Mas eu queria que enquanto estivessem cantando, que vocês estivessem de olhos fechados, cabeças baixas, e que você estivesse refletindo na mensagem dessa música. Essa mensagem, queridos, não é para mim, não é para você. Essa mensagem é para uma transformação na nossa vida. Não é só para a gente escutar, mas é uma mensagem que de alguma forma exerce em cada um de nós uma decisão para a honra e glória do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e fique em oração, prestando atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração e ao meu coração. Sou de
Pai. É tão bom estar aqui na Tua casa de oração e ouvir essa música e entender a nossa missão. Senhor Jesus, agora eu te imploro, no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale a cada coração aqui. Meu Deus, eu te imploro no nome de Jesus, não olhe para mim, mas apesar de mim, fale por mim e fale para mim. E que o Teu nome aqui seja adorado, dono dos meus dias. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Abra sua Bíblia em João, ou acesse a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 3. Essa música, ela conta, na verdade, ela é cantada por... Quem é o personagem dessa música? Ou a personagem dessa música? Não falem todos ao mesmo tempo, eu fico confusa. Quem é que falou essas palavras? João Batista, muito bem, João Batista. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. João capítulo 3, versículo 22. Achamos? Amém, misericórdia? Amém? João capítulo 3, versículo 20. Amém, porque está lá, né? Gracinha, espertíssima. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 22 diz assim. Foi? Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos falar de novo esse último versículo? É necessário que ele cresça e que eu diminua. A ideia é a gente conversar hoje sobre o nosso real papel no reino de Deus. Qual é o seu papel no reino de Deus? Qual é a sua função no reino de Deus? Já parou para pensar isso? Para que você está aqui? Eu não perguntei por quê. Eu perguntei para que você existe. Para que você está aqui? O que Deus quer tendo criado você? Um monte de balõezinhos aí nas cabeças de cada um. Um monte de pensamentos na cabeça de cada um. E talvez muitos balões estejam dizendo assim: não sei. Sim ou não? Essa pergunta não é difícil. Sim ou não? Sim. Não tem nenhum sim? Não, é sim. É sim. Vamos lá, esse texto então fala sobre João Batista. E o que a gente pode aprender com o texto e aprender com João Batista? Vocês sabem que eu gosto de perguntas, então a gente vai fazer primeiro as perguntas fáceis, né? Essa é moleza. O pastor Douglas não está aqui, eu podia falar com ele, poderia até participar. Agora perdeu a chance. Perdeu a chance de responder pergunta fácil. Vamos lá, o que João Batista era de Jesus? Era o quê? Muito bem. O que João Batista era de Jesus? Mas eu perguntei qual era o parentesco? Não, foi? Então, por que você falou que era primo? Porque você poderia dizer assim, servo. Não?
Por que que quando a gente pergunta alguma coisa, a gente pensa somente, tão somente na questão terrena? Não foi? O que que João era de Jesus? Tudo bem, ele era primo. Mas essa era a função mais importante? Esse era o motivo da existência de João? João, ele era servo de Jesus. Qual era o nome dos pais de João Batista? Essa também é facinho. Isabel e Zacarias. Tem gente agora que não quer responder, né? Porque acha que é pegadinha. Não é pegadinha. Ele tinha pais, né? Aqui. Então, quem eram os pais dele? Isabel e Zacarias. Muito bem. E aí, qual era a profissão de João Batista? Quando vocês pensam, eu vou bebendo aqui. O que João Batista era? Qual a profissão dele? Não falem todos ao mesmo tempo, gente. Fica confuso a minha cabeça. Assim, mudam muitas respostas. O que João Batista era? Era o quê? Então, tem uma hora que eles perguntam para ele, quem você é? É o Elias? Aí ele, não. É profeta? Ele, não. Então, ele disse que não é. Ele, João Batista, diz que não é. Mas, Jesus, em Mateus 11, versículo 9, diz que ele era. Vamos ver lá? Mateus 11, versículo 9. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o caminho diante de ti. Olha que interessante. João diz de si mesmo que ele não era profeta. Mas Jesus diz de João que ele era profeta. Claro que vem a pergunta. Qual é a próxima pergunta? Você mole, né? O que é um profeta? O que é um profeta? Você sentou na primeira cadeira para responder, garoto. Isso aí, vamos. O que é? Aquele que fala a respeito do coração de Deus. Bonita, bonita definição. Na verdade, e é assim exatamente, o profeta é aquele que vai ser o mensageiro de Deus. É aquele que vai falar o que Deus quer falar para cada um de nós. Então, esse profeta é aquele que vai anunciar. Qual era a principal mensagem de João Batista? Porque quando eu perguntei qual a profissão dele, talvez alguém perguntasse assim, ele era um cara que batizava. Né? Estava esperando essa resposta, mas o povo ficou com vergonha e não respondeu. João Batista não era o cara que batizava, porque o batismo era só uma consequência. Né? A mesma coisa que você perguntar aqui, o meu bem, falar assim, qual é a profissão do meu bem? Ele é um batizador. Não, ele batizar é uma consequência. Consequência de quê? Antes do batismo tem que ter o quê? Qual era a principal mensagem de João? Arrependimento. Muito bem, arrependei-vos. João veio para falar esta mensagem, a mensagem de arrependimento. E ele fala essa mensagem o tempo inteiro, ele repete esta mesma mensagem todo o tempo. Arrependei-vos e crede. E aí, na verdade, a ideia é que ele anunciava a vinda do reino de Deus, e ele anunciava a vinda de Jesus. Por isso que João era considerado o antecessor, aquele que veio antes para preparar o caminho para Jesus. Quem se convertesse, aí sim seria batizado. Já falamos Mateus 11 sobre o profeta, mas a pergunta é, para quem achar que João Batista não teve assim grande importância no ministério de Jesus, está redondamente enganado. João Batista teve uma ação primordial para a vinda de Jesus, porque João Batista era considerado o quê? Marqueteiro. O João era marqueteiro. O João Batista veio antes de Jesus para dizer assim, vem um cara aí, tá vindo um aí, que eu não sou digno de desamarrar a sandália, mas vem um camarada aí, do céu. Já viram aquele negócio quando você vai ver um filme, e alguém vira e fala assim, vê aquele filme? Nossa, aquele filme é maravilhoso. Tem um filme que saiu agora, o que você vai fazer? Cara, eu volto para casa e vou ver o filme na hora. Quando o camarada faz esta propaganda, ou então, já foi naquele restaurante?
aquele restaurante tem uma massa, tem um macarrão. Quem gosta de macarrão aqui? Essa pergunta é mole, fácil. E tem gente que não gosta de macarrão. Quem não gosta de macarrão? Quem é que está com medo até de responder isso, gente? Poxa vida, me ajuda. Essa é fácil. Vamos lá, não vou fazer mais pergunta, que vocês ficam sem graça. Poxa. Então, vamos lá. Aí você faz uma propaganda e você fala assim, olha, tem uma igreja que tem um pastor maravilhoso que prega muito. O que você quer fazer? Você não quer fazer nada, porque essa igreja é aqui, que tem um pastor maravilhoso, lindo, maravilhoso, que prega muita coisa. Então, é bênção, é isso. Então, na verdade, João Batista, ele veio como marqueteiro. Ele fez um marketing, no bom sentido. Porque quando ele vira, se João Batista não viesse antes, olha como Deus é sábio. Se João Batista não viesse antes, Jesus provavelmente ia demorar muito mais tempo para ter a sua fama, para ter os discípulos, do que o fato de João Batista ter vindo antes. Lembrem, quem é que anunciou para Pedro a vinda de Jesus? Foi quem? O irmão dele, André, que era discípulo de João. Então, João já tinha anunciado, já estava falando que estava vindo, que viria. E o principal, João falou que não era ele, e não sou eu. Mas vem aí. E aí isso criou uma expectativa. E João, por conta disso, arrebanhou uma série de seguidores. Mateus capítulo 3, versículo 1. Bota aí para nós. Mateus 3, 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então foi João que preparou esse caminho. Quando Jesus vem, Jesus já estava lá, é óbvio, a diferença de idade deles eram 6 meses somente. Jesus já estava, mas Jesus só começou o ministério dele depois que João já tinha preparado o caminho, já tinha endireitado a vereda. O que é vereda? Vereda é caminho. E aí o João foi acertando a vereda, sabe? Como quem mostra o caminho a seguir, como quem direciona. Vou parar aqui para perguntar para você uma coisa. Qual é o seu papel? Será que você tem o papel de preparar o caminho para a volta de Cristo? Será que você está no coração, no seu coração? Será que Deus chamou você e a mim para prepararmos o caminho da volta de Jesus? Quem acha que Jesus está voltando? Levanta a mão. Amém. A gente não sabe quando. A gente acabou de cantar uma música, uma canção linda, e essa música fala sobre a volta de Cristo. Queridos, se Jesus está voltando, o que eu e você temos feito para preparar esse caminho? Nós precisamos encher o reino dos céus. Nós precisamos trazer muita gente para Jesus. Isso é endireitar a vereda, porque quando ele vier, não terá mais tempo. Aí acabou o nosso tempo, acabou a nossa chance. E a pergunta sempre será, você cumpriu a sua missão? Você cumpriu o seu papel? Você exerceu bem aquilo que Deus te chamou para fazer? Eu coloquei aqui, o interessante é que ele era esse marqueteiro, aquele que colocava a plaquinha, em breve, não percam, arrependam-se, lembrando do em breve. E é exatamente isso que realmente João Batista fez. Flávio Joséfo, que era um historiador muito famoso do primeiro século, Flávio Joséfo, ele acabou, tudo aquilo que ele escreveu teve muita credibilidade, porque ele era um historiador. E olha que interessante, ele relaciona a derrota do exército de Herodes, houve uma batalha com o rei Aretas IV, rei da Nabateia, e ele relaciona
o fato de Herodes ter perdido por causa da prisão de João Batista, da prisão e da morte de João Batista. Vocês lembram bem dessa história? O Herodes, então, prendeu João Batista. Ele prendeu João Batista porque tinha medo. Isso foi escrito também por Flávio Josefo. Ele diz o seguinte, Flávio Josefo refere também que o povo se reunia em grande número para ouvir João Batista. E Herodes temeu que João pudesse liderar uma rebelião, mandando prendê-lo na prisão de Maqueronte. A ideia do Herodes era somente prender o João Batista e deixar ele preso, porque ele estava rebanhando tanta gente, ele estava tendo tantos seguidores, que o Herodes ficou com medo de uma rebelião. Só que o João Batista tinha um problema lá com Herodes. Todo mundo sabe dessa história. Ele irritava Herodes, que você não pode ter a esposa do seu irmão, que era a Herodias. E aí o Herodes ficou com a esposa do irmão, o irmão ainda vivo, olha que gente doida. E aí o irmão dele, chamado Filipe, ficou em outra região, e a esposa do Filipe ficou com Herodes. E essa Herodias, com muita raiva de João Batista, mais uma vez, você já sabe a história, pediu para a filha dela, Salomé, dançar, e ela dança. Herodes promete a ela até metade do reino, para ela pedir o que ela quisesse, e ela, instigada pela mãe, pede a cabeça de João Batista. Você já pensou por que Jesus não livrou João Batista? Por que Jesus não poderia? Ele não poderia. Jesus não poderia ter livrado João Batista da morte? João Batista foi morto decapitado. Jesus não poderia ter libertado o João Batista? Por que ele não fez? Vamos às perguntas fáceis. Tudo na nossa vida tem um propósito. E a minha pergunta para você é: quem disse que Deus prometeu a mim e a você uma vida fácil? Quem disse que Deus prometeu aos seus servos uma vida de tranquilidade? Ou até mesmo uma vida de recompensa? Porque João Batista poderia ser recompensado. Na verdade, merecia até isso. João Batista pregava o evangelho. João Batista ia contra tudo e todos. João Batista arrebanhava, mas João Batista fazia tudo por amor a Cristo. Ele queria levar as pessoas a conhecerem Jesus. Ele era um bom servo? Sim ou não? Ele era um bom servo. E ele cumpriu bem o seu papel. Mas a grande questão é, a nossa recompensa não é aqui. Queridos, eu não sei você, mas às vezes a gente passa por algumas coisas. Talvez na sua vida você tenha um monte de problemas. Talvez eu e você, nas nossas vidas, a gente passe por um monte de provas, um monte de dificuldades. E a gente muitas vezes fica se questionando por que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo e com você. Por que Deus permite que você passe por dificuldades e provações? Saiba que a sua recompensa não é aqui. Nós temos uma função, nós temos um papel, mas existe um limite de tempo para que esse papel seja cumprido. E a gente precisa cumprir esse papel, porque o tempo há de chegar em que a gente vai receber a nossa recompensa lá no céu. Isso aconteceu com João Batista. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, e o mais interessante é que, assim, a gente vai pensando, né, em toda a história de João Batista. Eu confesso que eu nunca dei bola muito para João Batista, achava ele um cara esquisito. Quem acha João Batista esquisito aqui? Também acho. Estranho, né? Um cara esquisito. Não sei quem viu o The Chosen. Eles escolheram o melhor ator da face da terra para fazer, porque era o ator mais feio, mais horroroso, mais esquisito para fazer, tadinho dele. Não estou nem falando mal dele, mas é isso. Ponto, falei. E aí, no ponto falei, foi. E aí, realmente, era uma situação complicada, você ficava pensando. E aí, eu fiquei pensando em casa, preparando aí a mensagem, por que as pessoas iam atrás de João Batista? Já parou para pensar? Ele não era atraente. Por que um monte de gente ia atrás de João Batista para ouvir a mensagem dele? Ele tinha muitos discípulos, era uma multidão.
Por que que as pessoas iriam atrás de um cara que era esquisito? A Bíblia fala que ele era um caniço, né? Jesus fala isso. Ele era magrinho, ele era uma pessoa que, como falamos, não era atraente, era um caniço agitado pelo vento. Ele comia gafanhoto. Gente, não pode estar bem na cabeça alguém que come gafanhoto. Só esse pessoal aí do GE, que faz uns negócios esquisitos nos acampamentos aí, que come os negócios estranhos. Mas assim, vocês acham que é normal um camarada comer gafanhoto? Não é normal. Então ele não era muito normal. Esse cara comia gafanhoto e mel silvestre. E era a alimentação dele todo o tempo. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Ele se vestia de pele de camelo e cinto de couro. Ele era esquisito. Imagina, ele se vestia com uma roupa de pelo, de animal. E enquanto todo mundo já tinha lá aquelas túnicas, todas as roupas normais, ele não vestia. Ele não tinha um discurso simpático. Já pensou assim, vamos ouvir o preletor dessa noite, é o nosso irmão João Batista. Ele vai falar, você ouviu, camarada? Ele não era simpático, ele era agressivo. Ele era mal-humorado. Ele chamava os caras que estavam lá ouvindo a mensagem dele de raça de víboras. Suas cobras. Como é que você fica num auditório desse? Você ia escutar um camarada que vai fazer uma mensagem, vamos ouvir o pastor João Batista. Aí o pastor vem, João Batista, e ele vai pregar, sua raça de víboras. Imagina. E ainda assim tinha um monte de gente lá para ouvir João Batista. Outra questão interessante é que João Batista, ele pregava onde? Numa igreja bonita, com ar-condicionado, né? Com poltrona, né? Tudo geladinho. Os pastores ficam suando, as igrejas ficam suando para dar conforto, para todo mundo. Gente, eu não me lembro dessa igreja sem ar-condicionado. Graças a Deus. Deus é bom, que Deus tira da nossa mente as coisas esquisitas, ruins, não tira? Deus seja louvado, que iluminou aí uma mente abençoada, e olha quanto ar-condicionado a gente está aqui no gostoso. Agora imagina o deserto, João Batista pregando no deserto, a gente não está falando de 40 graus é frio, é o deserto com sol escaldante, ele pregava no deserto, e as pessoas iam lá, largavam as suas casas nas suas cidades, e iam ver João Batista. Por que que esse homem arrebanhava tantas pessoas? É simples. Apesar dele não ter Instagram, ele tinha uma multidão de seguidores. E essa multidão de seguidores era porque João era direto. A mensagem de João era a mensagem do céu. A mensagem de João tocava naqueles corações. Aquelas pessoas estavam buscando o Messias. Aquelas pessoas estavam oprimidas pelo exército romano, e eles estavam desesperados atrás de uma esperança, atrás de alguém que pudesse libertá-los daquela escravidão. Queridos, o mundo está escravo no pecado. O mundo, e todos nós vimos esse carnaval, como as pessoas estão escravizadas. Estão escravizadas pelos vícios, estão escravizadas pelos prazeres, estão escravizadas pelo pecado, estão escravizadas pelo mundo. O mundo está sedento de alguém que os liberte. E nós temos essa mensagem. O grande problema é que nós deveríamos ser como João Batista. Nós deveríamos atrair essas pessoas a Cristo. Nós deveríamos trazer essas pessoas ao conhecimento de Jesus. Nós precisávamos nos desprender da nossa vida de conforto, da nossa vida de tranquilidade, para realmente atrairmos pessoas a conhecerem a Jesus. Como tem sido o meu discurso e o seu discurso? Nós não estamos aqui para agradar nas nossas mensagens. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós queremos ser somente instrumentos de Deus, para que Deus fale através dos nossos corações. Queridos, o que Deus quer falar na sua vida? O que Deus quer falar através de você? As pessoas estão no mundo morrendo, prisioneiras, sedentas de salvação. E nós é que temos a mensagem autêntica, a mensagem verdadeira.
e isso é que atrai as multidões. Eu já contei essa ilustração há algum tempo aqui atrás. Houve um pregador muito famoso chamado Moody. E esse pregador era um cara que, quando você anunciava que o Moody vai pregar na igreja tal, ia uma galera, uma multidão. E aí ele foi convidado para pregar no aniversário de uma igreja que ficava no interior. E mais uma vez, Moody foi convidado para falar naquela igreja, a igreja estava super lotada. Tinha gente lá dentro da igreja, gente do lado de fora, gente em todos os lugares, gente com as janelas abertas lá para ouvir o Moody pregar. E aí, depois que houve a mensagem, que houve uma bênção e muitas pessoas se converteram, o pastor daquela igreja chamou o Moody para um lanche e foi conversar. E aí o pastor caiu na bobagem de virar para o Moody e falar assim: eu não entendo. Eu prego aqui nessa igreja todos os domingos e a igreja vive vazia, quase ninguém vem. E quando o Senhor vem essa multidão. E aí Moody vira para ele e fala assim: incendeie-se e o mundo virá ver você queimar. Queridos, a gente está precisando disso. A gente está precisando atrair. Jesus é atraente. As pessoas precisam de Jesus, mas eu e você precisamos nos incendiar. Que essa mensagem da vida de João Batista nos impacte a que a gente possa atrair mais gente. Então, a primeira lição desse contexto é que nós precisamos atrair seguidores para Jesus. Mas eu não quero atrair seguidores para mim mesma. A missão de João Batista era atrair seguidores para Jesus. A sua missão é atrair seguidores para Jesus e não para você mesmo. Capítulo 3, versículo 22, que a gente leu, diz assim: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muita água, e o povo vinha para ser batizado. Isso deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial, e eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem era Jesus, tá? Aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Olha isso. Os discípulos de João estavam com ciúmes. Os discípulos de João estavam reclamando, porque Jesus tinha passado a perna no João, e estava arrebanhando mais seguidores, e estava tendo mais gente atrás de Jesus do que de João. Veja, olha se tem cabimento. Os discípulos falam assim: está vendo, João? Você testemunhou de Jesus e agora as pessoas estão procurando mais a Jesus ao invés de você. Essa história acontece hoje? É mera semelhança? Essa história acontece assim em algum lugar? Não vou falar da França, porque eu estou com pena dos franceses. Os franceses estão muito apanharam hoje de manhã a beça. Queridos, qual é o foco da nossa vida? É a igreja ou é Jesus? É você ou é Jesus? É a sua organização ou é Jesus? Qual é o sentido da nossa existência? Qual é o papel que a gente exerce? É mostrar Jesus ou é você mesmo? Aquele cenário que ele tinha falado foi porque João, há pouco tempo, isso está no João capítulo 1, versículo 35, disse assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. João estava lá, pregando o evangelho, falando com os seus discípulos, e aí, de repente, Jesus passa. E João fala assim: vejam, lá está o Cordeiro de Deus. Na mesma hora, os discípulos levantam e largam João. E João fica feliz. Isso é demais. Vocês já imaginaram? Você ficaria feliz
de perder os seus seguidores todos para Jesus? Todos. Eu ouvi um amém? Eu ouvi sim, ficaria muito feliz. Sabe, queridos, uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente faz. Hoje a gente tem ficado muito feliz com quantos seguidores nós temos. E, no entanto, quem deveria ser seguido era Jesus. Quem deveria ser seguido era Jesus. Eles abandonaram João e foram seguir Jesus. E os outros ficaram ainda indignados. A segunda lição desse texto é que alguns seguidores do Evangelho acham que estão fazendo as escolhas certas, mas estão completamente distantes de Cristo. Sabe, tem muita gente que vem à igreja todo domingo. Tem muita gente que vem à igreja domingo de manhã e domingo à noite. Tem muita gente que vem à igreja quartas-feiras. Tem muita gente que está trabalhando aqui ou trabalhando nas igrejas, se envolvem, mas a motivação está errada. Às vezes eu tenho uma certeza muito triste que muita gente vai morrer e quando abrir os olhos vai ter uma surpresa muito ruim. Sabe, pessoas que vivem constantemente na igreja, até trabalhando intensamente, mas como a motivação está errada, quando elas morrerem, a surpresa vai ser ruim demais. Eu quero falar uma verdade aqui para cada um de vocês. Se você não tiver um relacionamento pessoal com Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você pode ser filho de crente, neto de crente, você pode ser filho de pastor, você pode ser meu filho. Se você não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você vai para o inferno. Hoje é o dia de você se converter. A mensagem de João Batista era somente: arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, você tem certeza que 100% que está aqui vai para o céu? 100% de quem está aqui já teve um encontro pessoal com Jesus? Já se arrependeu dos seus pecados? Ou será que você está aqui pensando naquilo que você vai fazer daqui a pouco? Ou será que você está pensando no que você vai sair com a namorada? Ou que você vai falar, ou que você vai conversar? O que a gente está falando é extremamente sério. Eu considero a minha missão terminada se eu sair daqui e você me disser que hoje eu não sou mais inocente. Eu não sou mais inocente. Se eu morrer e eu for para o inferno, essa responsabilidade é minha e é sua. Então eu quero te dizer, sem palavra bonitinha ou fofinha, que se você não aceitar Jesus como Senhor da sua vida, você vai para o inferno. E crente, se você não está vivendo uma vida de correção diante do Senhor Jesus, se você tem uma vida dupla, se você tem vivido uma vida de falsidade, de hipocrisia, e aqui dentro você tem uma cara e lá fora você tem outra, nas redes sociais você tem outra, ou no escondidinho você tem outra, você não é crente. Então você também precisa se converter. E eu não estou falando porque eu seja perfeita, porque eu não sou. Quem convive comigo sabe. Mas eu não posso sair daqui sem te dizer que você, da agora para frente, está por sua conta. É você e Deus. Se você quer diante do Senhor Jesus, que Ele opere uma mudança no seu coração, hoje é o dia. Hoje é a hora. A igreja não salva. Ser religioso não salva. Ser filho de crente, pastor, não salva. Não salva. Se você não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, você ainda não tem certeza da salvação.
João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. João 3, 27 a 29. Olha que papel lindo que eu e você temos no reino de Deus. João entendeu que o papel dele no reino de Deus era ser amigo do noivo. Olha, João era o amigo do noivo. Mas o que é o amigo do noivo? A noiva é a igreja. A noiva é a igreja de Cristo. O noivo é Jesus. O que faz o amigo do noivo? O amigo do noivo é aquele cara que não aparece, é aquele cara que está escondidinho, mas que ele faz tudo nos bastidores. Gente, quem casou aqui teve a lua de mel financiada pela gravatinha? Levanta a mão. Santa gravatinha, não é não? Aquilo quem faz é amigo de noivo. É um amigo do noivo. O amigo do noivo prepara. O amigo de noivo cuida. Ele cuida que a cerimônia seja boa. Ele cuida que tudo aconteça direitinho. Ele está lá antes do noivo chegar. Ele cuida, ele está responsável. Ele ajuda e ele cuida e protege a noiva. Mas ele é o amigo do noivo. Ele não aparece. O papel principal não é o dele. Ele é um coadjuvante. Ele simplesmente se esconde, mas ele deixa tudo preparado para o casamento. Queridos, o noivo está voltando. Jesus está voltando. E esse casamento vai acontecer nos céus. E nós fazemos parte desse casamento como noiva de Cristo. Mas também nós somos os amigos do noivo. A gente precisa preparar essa igreja. A gente precisa deixar essa igreja pronta. A gente precisa deixar a igreja de Cristo preparada para se encontrar com Jesus. Uma igreja madura, uma igreja abençoada, uma igreja que abençoa, uma igreja que serve. E quem faz isso são os amigos do noivo, que fazem parte dessa igreja. Mas às vezes dá uma sensação que esse casamento ainda tem muito para ser preparado. Sabe quando você está chegando perto do seu casamento? Aconteceu comigo, deve acontecer com todas as noivas. A gente fica assim, meu Deus, já está chegando e eu não tem nada quase tudo pronto. As coisas não estão prontas ainda. Ah, meu Deus, está chegando e ainda tem um monte de coisa para fazer. Ainda tem um monte de coisa para resolver, tem um monte de coisa para pagar, tem um monte de coisa para fazer. Os amigos do noivo precisam preparar as bodas. Qual é a sua função, querido? Vocês são amigos do noivo. Nós somos amigos do noivo. Nós temos, então, como terceira lição, nós temos o papel de ser a igreja, mas também temos esse papel de sermos amigos do noivo. Quando Jesus voltar, eu e você vamos prestar contas a Deus daquilo que fizemos, de como deixamos o casamento dele preparado para a honra e glória dele. Mas para terminar, o último versículo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é uma frase, para mim, uma das mais bonitas de toda a Bíblia. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E esse reflete o verdadeiro sentimento que nós cristãos temos que ter a respeito de Jesus. Qual é o meu papel no reino de Jesus? Que ele cresça e que eu diminua. Mas a minha pergunta vai: existe um pecado, e esse pecado, ele é descrito no C.S. Lewis, no livro Cristianismo. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples. É um livro bem famoso. Há muito que eu queria ler esse livro, estou lendo agora. Na verdade, estou ouvindo ele agora.
E ele fala de um pecado que a maioria das pessoas tem, que a grande maioria das pessoas não reconhece, não assume, e que quem mais peca este pecado é aquele que mais se irrita com esse pecado no outro. Isso é pegadinha. Essa é uma charada. Óbvio que a minha pergunta será: qual é esse pecado? De novo. Quem acertar esse pecado vai ganhar um brinde. Robert vai dar um negócio para você. Um bombom. Se vira. Mas você pode responder também. O pecado que quase todo mundo tem. E que quem mais peca esse pecado odeia que o outro tenha esse pecado também. Só para te dar uma notícia, ou uma dica, esse pecado fez o diabo ser o diabo. Orgulho, quem falou ganhou o bombom do Robert. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para a gente terminar. Quem aqui é orgulhoso? Não responde. Quem aqui é orgulhoso? Ah, Carla, eu não sou. Não, eu sou super simples. Sou uma pessoa simples. O que é orgulho? O que é orgulho? Muito bem, respondam todos ao mesmo tempo, mais uma vez. O que é orgulho? Qual é a sua definição de orgulho? Eu vou embora, hein? Vocês estão me deixando sozinha. Fala. É o quê? Não aceitar que está errado é uma das facetas do orgulho, uma coisa que o orgulho faz com a gente. Mas qual é a outra definição mais forte de orgulho? O orgulho é exatamente aquele, o orgulhoso, ou ter orgulho, é aquela pessoa que acha o tempo inteiro, ou quer o tempo inteiro, ser melhor do que o outro. Esse foi o pecado do diabo. O diabo queria ser melhor que quem? Que Deus. O diabo queria ser melhor do que Deus. O orgulho ainda é pior do que a inveja, porque na inveja você quer ser igual. No orgulho você quer ser maior. Na verdade, o orgulhoso, o problema dele, por exemplo, não é querer ser muito rico, ou muito bonito, ou muito inteligente, ou muito poderoso. O orgulhoso não quer. Ele não quer ser muito rico, muito inteligente, muito poderoso. Não. O orgulhoso, ele quer ser mais rico, mais bonito, mais poderoso, mais inteligente. E aí você pode estar olhando para mim e falar assim: ah, mas o crente não é orgulhoso. Vamos fazer um paralelo aqui com João Batista. João Batista tinha uma característica linda que ele adquiriu ao longo do tempo. João Batista, ele se desprendeu das coisas materiais. Ele se desprendia, porque a função dele tão somente era abrir caminhos para a vinda de Jesus e pregar o Evangelho. Ele não estava preocupado com a aparência dele. Ele não estava preocupado em agradar ninguém. Ele não estava preocupado em ter um monte de likes na sua rede social. Ele não estava preocupado com ele. Queridos, o crente tem o pecado do orgulho porque ele está preocupado consigo próprio. Eu sou orgulhosa. E eu peço a Deus, todos os dias, que me tire o orgulho. Por causa do orgulho, eu me envaideço, eu me acho melhor, eu quero ser melhor, eu quero ter mais, eu quero ser reconhecida por aquilo que eu faço. E isso é pecado. Sabe, na sexta-feira passada, anteontem, eu estava orando muito a Deus para que Deus me desse uma mensagem para hoje à noite. E Deus não estava dando. Sabe quando Deus fica irritantemente silencioso? Não é? Irritantemente silencioso. Ele sabe que eu sou ansiosa, por que ele não responde? Mas não.
Não respondia. E o Senhor, eu vou pregar domingo. Vou falar o quê? O Senhor sabe que eu não sei nada. Eu não tenho a menor noção. E aí passa um monte de coisa na cabeça sobre o que falar de mulher. Não. E aí na sexta-feira nós fizemos o culto doméstico em casa. E do nada no culto doméstico os meninos começam a tocar essa música que nós cantamos aqui antes da mensagem. É Ele. E de alguma forma Deus falou ao meu coração: você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre a necessidade de que o crente precisa se diminuir para que Jesus apareça. E depois desse culto que nós fizemos, que foi muito gostoso, a gente jantou, e depois a gente começou a falar sobre orgulho. E aí nessa conversa a gente começa a falar sobre orgulho. E aí Deus toca no meu coração: fala sobre isso. Eu não sei para quem é essa mensagem essa noite, mas eu sei que ela é para mim. E eu sei que de alguma forma Deus está agindo na minha vida para que eu perca o meu orgulho. E para que eu não tenha tanta prisão às coisas terrenas. Sabe, queridos, isso é muito difícil. Quando você tem uma estabilidade, quando você está com a raiz ali, e você tem toda a preocupação, e eu sou assim, preocupada em ter tudo muito certinho, muito acertado, muita base. E eu invejo demais as pessoas que vivem pela fé. Como eu gostaria de viver pela fé. E eu estou contando essa história aqui porque eu sei que talvez muitos aqui sejam iguais. E da mesma forma não conseguem viver pela fé. E não conseguem ter um relacionamento pessoal com o Senhor de uma forma tão desprendida. Mas em nome de Jesus, eu queria que eu e você cantássemos essa música com esse sentimento. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Sabe, eu não sei se as veredas da sua vida estão corretas, estão certinhas. As veredas das pessoas com quem você vive estão corretas, estão acertadas. Mas Jesus te chamou para endireitar as veredas. Jesus te chamou para colocar reto o seu caminho. Jesus te chamou para preparar para a volta dele. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Você está diminuindo? É seu objetivo desaparecer na frente de Jesus para que ele apareça? É seu objetivo que realmente seja ele a aparecer? Que no ministério que você exerce não seja você o grande protagonista, mas seja Jesus? Que no ministério que você tem, no trabalho onde você trabalha, o que você faz, não seja você que apareça, mas que seja Jesus. Sabe, queridos, no objetivo da nossa vida é cada vez diminuir mais. Mas, Carla, isso é a contramão do que o mundo fala. Que bom. Eu quero viver a contramão do que o mundo fala. Eu preciso diminuir e diminuir e diminuir. E cada vez ser menos e cada vez desaparecer para que Jesus apareça. Eu quero ser conhecida por aquela que somente reflete Jesus. E que quem vir a minha face, o meu coração, a minha vida, veja Jesus. Isso está acontecendo com você. É nele e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. É ele. Por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É isso que você sente? Queridos, nessa noite, quero terminar essa mensagem te fazendo um convite. Do fundo do seu coração, é você e Jesus aí.
sei, Jesus. Eu já fiz a minha decisão. Diante do Senhor Jesus, existe algo no seu coração que precisa ser mudado. Existe um orgulho no seu coração que precisa ser transformado. Existe no seu coração um sentimento que você quer diante de Jesus colocar para Ele: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero que o Senhor cresça e eu diminua. Eu quero tirar do meu coração essa arrogância. Eu quero tirar do meu coração esse sentimento de que eu faço melhor. Eu quero tirar esse sentimento do meu coração de querer ser melhor que o meu irmão, de querer aparecer mais que o meu irmão, de querer dizer que eu sou melhor e que o Senhor me ama mais do que o meu irmão. Há no seu coração um sentimento de querer mudar a sua vida, e diante do Senhor você virá para Ele e falar que Ele é o dono dos seus dias, e por Ele você está gastando a sua vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Se nessa noite você sente no seu coração o desejo de realmente fazer um voto a Deus, você vai falar com o Senhor: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Eu não quero mais ter esse orgulho tomando conta da minha vida. Eu quero ser a amiga do noivo. Eu quero ser o amigo do noivo. Eu quero preparar esse casamento. Eu quero preparar o mundo para a tua volta. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso levar multidões a te conhecerem. Eu quero atrair o mundo para conhecer Jesus, porque esse é o meu papel, é a minha função. Se diante de Jesus você quer tomar uma decisão nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite aqui que de alguma forma essa mensagem tocou no seu coração e de alguma maneira você sente que precisa de mudar, levanta a sua mão, eu vou orar por você. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu quero que você faça essa decisão entre você e Deus, mas faz um gesto onde você estiver, porque eu quero orar por você. Só estou eu de olho aberto. Espero que você esteja de olho fechado orando, mas em nome de Jesus, Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém que sinceramente no seu coração está tomando uma decisão sincera. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém, queridos, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém, Deus abençoe, amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos cantar essa música juntos agora. Fica de pé, querido, e nós vamos cantar juntos. Mas eu queria te convocar a cantar essa música com o seu coração sincero diante do Senhor. Eu disse que não ia chamar ninguém à frente, não vou, mas se no seu coração você sentir vontade de vir à frente e aqui diante do altar do Senhor falar: Senhor, essa decisão é sincera, e eu coloco essa decisão diante do Senhor agora nessa noite, e eu me comprometo publicamente a lutar a minha vida para que não haja mais orgulho no meu coração, para que eu seja como João Batista, e que importa que o Senhor cresça e eu diminua. Se você tem no seu coração tocado o Espírito Santo para isso, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Muitas pessoas levantaram as suas mãos, eu quero que você fique à vontade, mas se Jesus está tocando no seu coração para vir à frente, venha. Eu quero orar por você aqui, a igreja vai estar orando por você, e nós vamos cantar juntos, louvando a Deus, falando com sinceridade que é Ele, queridos. Não se trata de mim ou de você, se trata dele. Mas eu te convido, vem à frente, eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. Cada vez mais diminuindo.
Se Deus tocou no seu coração também para aceitar Jesus no seu coração nessa noite, você não quer sair daqui sem ter certeza de ser salvo. Você não quer sair daqui sem ter certeza de que vai abrir os seus olhos no céu, para a honra e glória do Senhor. Venha também à frente, eu quero orar por você. Deus está aqui, queridos. É o Espírito Santo que está agindo. Nada foi falado por minha própria capacidade, eu sei. Nada. Eu vou confessar a vocês que eu não tinha conseguido terminar a mensagem. Eu não conseguia. Em algum momento eu falei, Senhor, vai ser horrível, porque o Senhor não está querendo me falar. E Deus terminou a mensagem para a honra e glória dEle, só para Ele. Eu não tenho condição. Nada. Nada. Então, se é o Espírito Santo que está aqui, é Ele. E é Ele que está tocando no seu coração. Não deixa passar a oportunidade. Jesus está tocando na sua alma, porque Ele te ama. Jesus quer mais de você. Jesus não quer que você saia daqui do jeito que você entrou. E para a honra e glória dEle, que Ele seja adorado na sua vida. Para a honra e glória dEle, você diminua e Ele cresça. Meu Pai, meu Deus, obrigado. Pai, como o Senhor é demais. O Senhor é bom demais. Obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor sabe que eu não posso nada. Mas o Senhor é tão bom, tão bom. E Teu Espírito está aqui, Senhor Deus, fazendo um milagre nessa noite. E tocando no coração dessas pessoas, Senhor Deus, que de uma forma tão humilde, tão sincera, com lágrimas nos olhos, vem à frente para dizer que elas são Tuas, elas Te pertencem. Nós pertencemos a Ti, Senhor. A nossa vida, ela existe em função da Tua glória, em função do Teu louvor e da adoração ao Teu nome. Pai querido, Te louvo, Pai, porque o nosso objetivo é diminuir, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, para que o Senhor seja dono das nossas vidas. O Senhor é o dono dos nossos dias, Senhor. Obrigada, Pai. Leve cada um de nós em paz para os nossos lares, mas não deixe a gente se esquecer desse compromisso que fizemos com o Senhor. Meu Deus, tira o orgulho, quebra a nossa vida toda, nos tira, Pai, o desejo de nós aparecermos, sermos melhores. Tira isso de nós, nos ajuda a sermos servos, submissos à Tua santa vontade. Ó Deus, obrigado por cada um que veio à frente no Teu altar e cada um que levantou no seu lugar a sua mão. O Senhor visite cada coração, cada família. Tu sabes o que eles estão passando, as dificuldades, os problemas, mas o Teu Espírito é maior. E nós estamos aqui para Te honrar, para Te adorar. E eu sei que o Senhor já está operando poderosamente nessas vidas. E haverá transformação, já está havendo e já houve transformação para a honra e glória do Teu nome em cada um de nós. E o Teu nome seja adorado, louvado e será adorado e louvado eternamente, Pai. A nossa vida está em função de Ti. Eu Te louvo por esse dia, pela Tua palavra, e que a Tua palavra exerça em nós a transformação do nosso querer, para que o Teu nome seja adorado sempre. Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meu bem. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Dá um abraço ao irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.